Segundo Reis, capítulo de número 5, no seu versículo de número 14. Eu gostaria que você ficasse de pé para a glória de Deus, só para a gente ler o primeiro versículo, só que é o da campanha, onde Deus me deu, aleluia, uma palavra para trazer aos vossos corações. Eu quero que você leia o 3. 1, 2, 3. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém, igreja? Amém. Então pode se assentar em nome de Jesus. Ficou purificado. Glória a Deus. A lepra representa, irmão, o pecado. O pecado leva à morte. Amém? O pecado leva à morte. Então Jesus morreu para levar sobre ele o nosso pecado. E é para isso, louvado seja Deus, que você tem que morrer. Para o quê? Para o mundo, para as coisas do mundo. Porque todo aquele que está no pecado, ele com certeza está doente, ou ele está de alguma forma sendo atingido por algum mal. Mas aquele que está, aleluia, com Cristo, não é que ele não peque mais, ele peca, porém ele tem um advogado. Amém? Quem tem Jesus tem um advogado fiel. Então ele vai ao advogado, conta a sua causa, e ali ele é perdoado, ou ele é, louvado seja Deus, em nome de Jesus, absolvido. Mas aquele que não tem Cristo está debaixo da maldição. Ainda que ele receba a bênção, ainda a vida dele não vai, aleluia, para frente. E o mal pode vir muito pior do que o que está. Então, qual o conselho do pastor para você que hoje não tem Cristo, não aceitou Jesus? Não, eu tenho Jesus, tenho Maria, tenho José, tenho Pedro, tenho Antônio, eu tenho a mãe de Ná, eu tenho todo tipo de... Irmão, só Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? É só Jesus Cristo, não tem outro. Se você está na religiosidade, você está debaixo da maldição. Ainda que você seja abençoado, a maldição continua, porque a ira de Deus permanece. Glória a Deus? Então nós vamos falar de um passo importante para que nós possamos, em nome de Jesus, sair debaixo da maldição. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Naamã deu 7 mergulhos. Assim como o homem de Deus determinou. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Porque Jesus, através da sua morte naquela cruz, o seu sangue derramado nos purifica de todo o pecado. Ainda que você chegue imundo, o sangue de Jesus te purifica. Quem acredita nisso? Quando você busca o Senhor, confessa o seu pecado, o sangue de Jesus te lava. Hoje você está recebendo uma nova veste. Glória a Deus! Você chegou aqui talvez sujo, talvez encardido, mas através da oração, do culto racional a Deus, você é purificado. Amém? Você recebeu uma nova veste nesta noite. Mas, irmão, em nome de Jesus Cristo, somente quem tem Cristo é lavado, ele é justificado. E é isso que você tem que entender. A Bíblia diz que esse homem chamado Naamã, para ele chegar a ser purificado, a primeira coisa que ele teve que fazer é ouvir. Amém? Amém. Olha para o seu irmão e fala, irmão, você precisa ouvir. Glória a Deus. Amém? Amém. Temos que aprender a ouvir aqueles que falam a verdade e nos levam para o caminho que devemos seguir, sem dúvidas, para que possamos superar os momentos de dificuldades e ter a certeza da vitória. Glória a Deus! Então, ouvir a pessoa certa faz toda a diferença. Olha o que o irmão falou, está ouvindo a pessoa certa? Está ouvindo a pessoa certa. Porque eu quero dizer para você que Naamã, nessa trajetória dele, até os 7 mergulhos que ele deu, ele era uma pessoa arrogante, era uma pessoa que não conhecia Deus, era uma pessoa valorosa nos seus princípios, nos seus valores, porém, Naamã, aleluia, era leproso. Todo aquele que está leproso, ele precisa de Deus. Ainda que ele venceu muitas batalhas, ainda que ele conquistou muitas coisas, porém havia uma coisa que ele não poderia vencer sem Deus, e era a morte. A lepra não tinha cura, a lepra não tem cura, e a lepra nunca vai ter cura se não for pelo nome de Jesus.
E ele precisava. Deus olhou para ele, viu ele um homem valoroso, porém ele não conhecia Deus. Então Deus deu-lhe uma oportunidade. E a oportunidade que Deus deu foi através do ouvido de Naamã. A Bíblia diz que foi levada de Israel uma menina que foi trabalhar de escrava na casa dele para sua esposa. E a Bíblia diz que Naamã ouviu o que a menina disse. Então nós vamos falar sobre o ouvir, porque muitas pessoas têm ouvido muita coisa que não edifica a sua vida. Amém? A Bíblia diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não tem outra coisa que vai edificar e vai direcionar a sua vida. Então nós vamos falar aqui no versículo de número 3, no capítulo 5 mesmo, no versículo de número 3, a primeira pessoa que Naamã ouviu, uma menina. Diz o texto que é uma menina. Vamos lá ler? 1, 2, 3.